Pessoal, vamos dar continuidade à quarta aula. Então, a nossa quarta aula de hoje, o assunto é depreciação. O que seria depreciação? Definimos depreciação como sendo a perda do valor de um bem devido ao desgaste pelo uso, má utilização ou operação ou envelhecimento. Os ativos de uma empresa, tais como máquinas e equipamentos, imóveis, veículos, instalações, têm vida útil determinada. Ao atingir o final de sua vida útil, o bem é desativado, mas possui ainda um valor residual, pois pode ser vendido produzindo uma receita. Vamos ver o que seria custo inicial. É o custo total de aquisição do bem. Exemplo, fretes, comissões, impostos, etc. Valor residual é o valor estimado que poderá ser obtido através de venda, quando o bem for desativado. Chamamos de vida útil ao período de utilização do bem. A vida útil de um bem é estimada com base nos dados fornecidos pelo fabricante ou através de comparação com bens semelhantes. É afetada pela frequência com que é feita a manutenção, bem como pela intensidade de uso. A depreciação de um bem pode ser ocasionada pelo desgaste físico, inadaptação, obsolência, exaustão e fatores aleatórios ou acidentais. Como calcular a depreciação total de um bem? DC é igual a C menos R. D seria a depreciação, C o custo e menos R seria o valor residual do bem. Método para determinar a depreciação em cada período. Nós temos vamos ver dois métodos, o método linear e o valor e o método da taxa constante ou exponencial. Método linear. A depreciação é constante por período e é calculada pela expressão D é igual a D, um Dzinho minúsculo, que seria depreciação, que é igual a D sobre N, que é igual a C menos R sobre N. D seria depreciação, C seria o valor do custo e o valor R o valor residual. Vamos ver aqui um exemplo. Estima-se em 4 anos a duração de uma máquina, cujo valor inicial é R$30.000 e em R$10.000 o seu valor no fim daquele prazo. Fazer o plano de amortização e depreciação utilizando o método linear. Então, D é igual a 30.000 menos 10.000. 30.000 seria o valor quando o bem foi comprado. 10.000 já seria o valor daquele objeto utilizado por algum período, sobre 4 anos. Então, 30.000 menos 10.000 dividido por 4 vai dar 5.000. Então, nós temos aqui o valor dele, o valor do objeto era R$30.000, valor contábil, né? A cada ano, nós temos aqui em 4 anos. Então, vai se diminuindo R$5.000 do valor daquele objeto. Nós vemos que no início, ele valia 30.000. No primeiro ano, baixou para 25. No segundo, para 20.000. No terceiro, 15.000. E no fim de 4 anos, o valor do objeto já estava em R$10.000. Nós temos a depreciação anual, a depreciação acumulada, que é de 5 em 5 mil. E o valor contábil do objeto. Então, o valor contábil foi feito como? Eu vou pegar, em 3 anos, por exemplo, eu pego o valor normal dele, que seria o valor no início da compra, R$30.000, menos 5.000, que seria a depreciação, vezes 3 anos. Então, em 3 anos, o objeto valeria apenas R$15.000. Método da taxa constante ou exponencial. A depreciação é um valor que se obtém multiplicando-se o valor contábil do início de cada período por uma taxa constante I calculada pela expressão R, seria o valor residual, é igual a C, que multiplica 1 menos I elevado a N, seria o período, o tempo. Então, como fazer o plano de depreciação? Utilizando o método da taxa constante
Mas vamos pegar essa fórmula. Vamos fazer o seguinte. Vamos logo dividir e tirar a raiz de 1/3. A raiz quarta de 1/3 seria 0,76. Então, utilizando a fórmula e aplicando os valores, encontramos o seguinte valor. R é igual a C, que multiplica 1 menos I elevado a N. Então, o R corresponde a R$10.000. Seria o valor residual. C, que seria o valor dele no início, é R$30.000. Multiplicando por 1 menos I elevado a 4. Resolvendo tudo, nós vamos encontrar 1/3. Então, a raiz quarta de 1/3 corresponde a 0,76, que seria o valor da nossa taxa. Vamos subtrair ainda menos 1 para descobrirmos ainda o valor da taxa. Então, 1 menos 0,76 corresponde a 0,24, que corresponde a 24%. Eu vou multiplicar 0,24 por 100, então encontraremos 24% ao ano. E a depreciação anual será dada por 0,24 vezes 30.000 corresponde a 7.200. Olhando aqui a nossa tabelinha. Nós temos aqui o período, 4 anos, a depreciação anual, a depreciação acumulada e nós temos aqui o valor contábil do objeto. Veja que no fim de 4 anos ele vai cair muito, para 10.066. Nós terminamos a nossa quarta aula de hoje, que foi com depreciação. Fica com vocês as atividades de casa e de classe.